Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, Deus trouxe uma palavra hoje poderosa, uma mensagem de fé, de esperança, principalmente para você que tem passado por lutas. Muitas vezes você se sente confuso porque você não sabe o que fazer. São tantos problemas, tantas pendências, tantas dificuldades pelo caminho que você acha até mesmo que Deus não está ouvindo as suas orações. E eu quero te mostrar hoje que Deus está atento a cada pedido de socorro, a cada palavra que você diz para Ele. E até mesmo aquilo que você guarda no seu coração, Deus já sabe, Deus te conhece e Deus te ama. Amém? Por isso preste muita atenção nessa mensagem de hoje, porque ela vem do céu. Deus quer iluminar a sua caminhada. E Ele sabe que se você tiver fé, coragem e obedecê-lo, tudo dará certo no final. Deus tem um plano para a sua vida e Ele vai colocar esse plano em prática. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nossas vidas. Então, irmãos, essa obra começou, mas ela não vai parar. Você que está hoje desanimado, nós formaremos aqui uma grande corrente de fé e nós vamos interceder por você. Por isso, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu pedido de oração e principalmente escreva assim: Deus está agindo na minha vida. Quando você declara isso, você fortalece a sua fé, o seu coração se enche de ânimo e aí você começa a acreditar que realmente tem jeito para você. Existe um caminho, existe uma esperança à sua frente. Amém? Irmãos, eu tenho visto cada dia mais que pessoas têm se juntado a nós nessa corrente e muitos irmãos, não somente do Brasil, mas também da África, da América Latina, do Norte, da Europa e até da Ásia, têm acompanhado essas orações. Oh, meus amados, nós só vamos ter a dimensão dessa obra que Deus está fazendo lá na eternidade. Lá nós nos encontraremos, nós vamos fazer uma grande reunião lá, vai ser lindo, irmãos. Nós vamos adorar Jesus para sempre. Por isso eu peço, não deixe para depois, não deixe de entregar sua vida a Jesus, não perca a chance de salvação. A porta da graça está aberta, irmãos. Basta que a gente se arrependa dos nossos pecados, aceite Jesus como nosso Senhor e Salvador e a partir daí sigamos os seus passos. É por isso que sempre quando eu vou orar, eu trago uma palavra antes, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E não adianta apenas ouvirmos a palavra, devemos praticá-la, porque a fé sem obras é morta. É isso que diz a palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito, clique agora nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e se você deseja se tornar membro aqui do meu canal e abençoar instituições de caridades e receber também de brinde meus 2 livros digitais, é só você olhar aqui embaixo do vídeo, ó, tem um botão Seja Membro. Clica nele para você saber mais e eu vou ficar muito feliz de você ser o apoiador deste ministério. Tá ok? Irmãos, vamos começar então com esse momento de oração, de meditação na palavra. E eu quero ler com você uma passagem que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. Diz assim: Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Aleluia! Irmãos, essa parte do livro de 2 Crônicas conta a história do rei Josafá e do povo de Judá que estavam enfrentando sérios problemas porque a nação estava sendo ameaçada pelos reinos dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas. Até que certo dia, um mensageiro foi até o rei e avisou que um exército gigantesco estava marchando em sua direção. Tente imaginar isso, irmãos. Você receber uma notícia de que você está sendo perseguido, está sendo cercado e você não sabe para onde correr. Não há o que fazer. E foi exatamente assim que Josafá se sentiu. Ele ficou desesperado, com muito medo daquele ataque, porque os exércitos daqueles reinos eram muito mais fortes e numerosos que o dele. Então, ele buscou ao Senhor e ele fez uma oração que nós acabamos de ler nessa passagem. E ele disse: Deus, o Senhor não vai castigá-los? Nós não temos força para lutar contra esse exército imenso.
Nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Então o rei naquele momento chegou a 3 conclusões. Primeiro, ele chegou à conclusão que ele não tinha nenhum poder contra os inimigos. Por mais que ele tivesse muito armamento, tivesse um exército à sua disposição, não seria suficiente. Segundo, ele não sabia o que fazer, não tinha a mínima noção do que deveria fazer. E terceiro, ele precisava voltar toda a sua fé para Deus. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão exatamente nessa situação. Você sabe que não tem poder contra o inimigo que tem se levantado, você não sabe também o que fazer e você reconhece que precisa de Deus porque é só Ele para mudar a sua vida. Eu vejo aqui muitas pessoas com uma vida totalmente bagunçada, uma vida desorganizada, cheia de derrotas, cheia de problemas. Irmãos, eu não julgo vocês, sabe por quê? Eu já tive isso. Eu já vivi uma vida miserável, uma vida escrava do pecado, cheia de confusões na minha mente. Eu não sabia a razão da minha existência, eu tinha um vazio existencial muito grande. Irmãos, a minha vida era uma solidão, apesar de eu sempre sorrir, apesar de eu ter muitos amigos, todo mundo gostava de mim. Mas, irmãos, eu não sabia a dimensão do vazio que estava na minha alma. E aí, então, um dia eu fui convidado para ir numa vigília de oração. Eu me lembro como se fosse hoje, foi na última semana de janeiro de 2002. Foi há muito tempo atrás. E naquela vigília eu cheguei à conclusão de que só Jesus podia mudar a minha vida. Eu ouvi uma palavra muito forte, muito impactante. Ali Deus tocou no meu coração. E foi naquele momento que eu falei: Jesus, me socorre. Jesus, o barco está afundando. Me tira dessa situação. E então Jesus encontrou fé dentro de mim. E Ele me socorreu. E naquele momento Jesus entrou na minha vida. Eu clamei para que Ele se tornasse o meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo naquele momento encheu meu coração de paz. Veio uma paz assim que eu não sabia explicar de onde, mas era o próprio Deus colocando dentro de mim. Naquele momento, irmãos, eu comecei a adorar a Deus. Eu comecei a orar por mim, pela minha família, meus parentes. Me veio uma compaixão muito grande, uma graça que eu não conhecia. E eu me senti liberto completamente das minhas amarras, dos meus pecados. E a partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa. Naquela vigília eu comecei a abraçar todo mundo e eu dizia: Deus falou comigo agora, Deus acabou de me visitar, eu senti a presença de Deus. Irmãos, foi um tempo maravilhoso, mas os dias se passaram e então o inimigo se levantou com todas as forças e eu não sabia mais o que fazer, mas então eu clamava a Deus e Deus me dava livramentos. E é assim que vai acontecer com você, é de luta em luta, mas também de glória em glória. Em todas as coisas você será mais do que vencedor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu estou aqui hoje para profetizar: Deus vai te libertar, Ele vai te livrar de todas as aflições. Amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários: eu creio em milagres. Aleluia! E então, irmãos, voltando aqui à história do rei Josafá, ele e todo o povo estavam orando, clamando, jejuando. E foi então que Deus levantou um menino ali e esse moço começou a profetizar e entregou uma palavra profética para eles. Olha só o que Deus disse para o povo, está em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 15 ao 17. Preste muita atenção, a palavra diz assim, ó: Escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marche contra eles, vocês os encontrarão vindo, porém não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Não tenham medo nem desanimem, pois o Senhor está com vocês. Amém? Olha que lindo, irmãos, como é bom a gente receber uma palavra no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta acusação, perseguição. E ali naquele momento Deus entregou uma palavra poderosa. Sabe o que Ele quis dizer? Que eles não deveriam pegar em armas. Deus lutaria por eles.
E então Josafá e o seu exército partiram e colocaram ministros de louvor na frente da batalha, de acordo com a instrução que Deus deu. E a Bíblia conta que enquanto eles cantavam e louvavam ao Senhor, os inimigos começaram a se confundir e eles começaram a lutar entre si e se destruíram. E para a honra e glória do Senhor, naquele dia houve um grande livramento. O povo não precisou guerrear, pois o Senhor lutou por eles. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu sinto no meu espírito. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões e estão morrendo de medo, porque não sabem como será daqui para frente. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai precisar lutar. Deus guerreará por você. Faça o que tem que ser feito. Não questione, não duvide. Deus te dará a vitória, tá bom? O Espírito Santo está falando contigo agora. Não desanime, não retroceda. Olha para frente, olha para Jesus e Ele vai te dar a vitória. Não tenha medo se tiver que romper com o relacionamento, se tiver que tomar uma decisão difícil, se tiver que renunciar a alguma coisa. Deus te dará em dobro lá na frente. Mas para isso, você tem que fazer o que é certo. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, respire fundo e Deus te honrará através da sua obediência. Aleluia! Então, irmãos, nós devemos entender que existe sim provações, o mal está aí em todo lugar, mas Deus é aquele que nos guia, que nos dá a vitória. E a Bíblia diz que o maligno não nos toca quando nós estamos com Jesus. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, como que eu posso ter uma atitude de fé? Por isso eu quero que você preste muita atenção, porque você vai aprender 3 lições muito importantes com o rei Josafá, que vão te levar à vitória nessa batalha espiritual que você tem passado. Amém? A primeira coisa que você tem que fazer é lutar contra o medo. Vença esse medo que hoje tem te perturbado. Assim como Josafá colocou sua fé em Deus, ele fez com que o medo desaparecesse. Por mais que ele estivesse ali desesperado, ele apresentou tudo em oração. Irmãos, muitos homens e mulheres da Bíblia morreram de medo em várias situações, mas o que fez a diferença foi a fé depositada no Senhor. Amém? Quantas pessoas, por causa do medo, deixam de fazer coisas, deixam de ir atrás dos seus sonhos, deixam de pregar o Evangelho, deixam de começar um projeto novo. E aí, irmãos, a vida delas fica travada. Por quê? Porque o medo é o maior causador de fracassos na vida das pessoas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quiser andar com o Senhor e viver tudo que Ele tem para você, tem que haver fé no seu coração. Amém? E eu preciso te falar uma coisa. Existe uma semelhança e uma diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que não têm sucesso. E a semelhança entre elas é que as duas têm medo. As duas passam por momentos de medo, de incerteza. Só que a diferença é que as pessoas de sucesso, elas não se paralisam por causa do medo. Elas tomam atitude, independente daquilo que elas estão sentindo. Elas vivem pela fé. E a outra pessoa que fracassa é aquela que se deixou dominar pelo medo e não buscou a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então não aceite se acovardar. Deus está te dando poder hoje. Amém? A segunda atitude que você tem que tomar é agir de acordo com a sua fé. Não adianta também você apenas acreditar. Você tem que dar um passo. Você tem que ter uma atitude de fé. Assim como o rei Josafá já sabia o que teria que fazer, mas agora ele pôs em prática. Ele reuniu os ministros de louvor e, por mais que parecia loucura, ele obedeceu. E qual foi o resultado? A vitória chegou na mão dele, na mão do seu povo. E então, irmãos, nós precisamos entender que Deus vai nos dar a vitória se nós tivermos uma fé ousada. Tente lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés estava diante do Mar Vermelho e aí aquele povo começou a se desesperar e começou a falar: Moisés, você nos trouxe aqui porque faltou túmulo lá no Egito? É para a gente morrer aqui? Mas naquele momento Deus falou com Moisés: por que o povo está clamando? Diga a eles que marchem. Irmãos, eu fico imaginando naquele momento Moisés estendendo o cajado e o povo começando a marchar. E foi então que o mar foi se abrindo gradativamente. A Bíblia não diz se o mar se abriu de uma vez por todas ou se ele foi abrindo aos poucos.
mas eu tenho a minha opinião. Eu acredito que o mar foi se abrindo à medida em que o povo passava. Tudo porque Deus queria que aquele povo continuasse crendo, continuasse dependendo do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, se você quer ter vitória na sua vida, louve a Deus no meio da dificuldade. Olha, Josafá colocou a fé dele em ação quando ele começou a louvar, mesmo diante dos seus inimigos. E nós sabemos que se uma nação quiser vencer uma guerra, ela precisa colocar os melhores soldados à frente de combate. Só que, irmãos, nessa passagem aqui nós percebemos que Josafá fez o contrário. Ele não mandou os melhores soldados à frente. Ele mandou os músicos para marcharem cantando, louvando ao Senhor. E sabe qual era a música que eles cantavam? Ela dizia assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Será que você pode dizer isso aí na sua casa, no seu trabalho, nesse carro? Diga isso: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, irmãos, os céus se alegram quando os filhos de Deus louvam e adoram ao Senhor. Nós vemos um outro exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo. Ele estava preso, acorrentado, tinha sido chicoteado. Ele e Silas estavam presos. E a Bíblia diz que à meia-noite, ou seja, na hora mais escura, eles começaram a louvar ao Senhor. Nós não sabemos o que eles estavam cantando, qual hino eles estavam entoando, ou se eles estavam simplesmente dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a verdade é que enquanto eles louvavam, os outros presos ouviam e de repente as cadeias se romperam. A cadeia se abriu e Deus deu grande livramento para eles. Oh, meus amados, eu creio que vocês não chegaram aqui por acaso. Deus tem algo especial e agora nós vamos orar. E eu quero que você guarde no seu coração o que Deus disse para Josafá e o seu povo. E ele disse assim: não tenha medo nem fique desanimado por causa desse grande exército, pois a batalha não é sua, mas é minha. Amém? Aleluia. Olha, nós vamos orar, mas eu vou pedir para você, depois da oração, você vai clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo do vídeo, você vai selecionar o WhatsApp e aí eu creio, todas as pessoas que aparecerem ali, Deus vai direcionar você para mandar para pessoas específicas. São pessoas que Deus vai tocar no coração delas hoje e elas vão te agradecer, tá bom? O Espírito Santo está dando essa direção e eu creio que Ele vai te usar poderosamente hoje. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos. Esse é um momento tão importante. Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Pai, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida e principalmente pelas vitórias que o Senhor nos dá. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e são elas que se renovam a cada manhã. Por isso, meu Pai, nós tomamos posse do teu perdão, da tua graça, do teu amor. Oh, meu Deus, nos ajude a sermos sensíveis ao teu Espírito Santo e nos proteja de qualquer mal. Nos mantenha seguros na tua presença. Senhor, nós nos achegamos a ti hoje com o coração cheio de medo, de incerteza. Estamos passando por uma tempestade, Senhor. Sentimos que não temos forças para continuar. Por isso nós clamamos, ó Pai, segura na nossa mão. Nos ajude, ó Deus, superarmos essas dificuldades, Pai, físicas, emocionais, financeiras ou em qualquer outra área da vida, meu Pai. Nós temos olhado ao nosso redor, só enxergamos gigantes, obstáculos imensos que parecem intransponíveis. E assim como Josafá, meu Pai, muitas vezes nós sentimos que não temos poder contra os desafios da vida e não sabemos qual caminho seguir. Oh, meu Deus, nos ajude a lembrar que não podemos depositar nossa confiança em nós mesmos, na nossa sabedoria, no dinheiro. Nós muitas vezes, Pai, sentimos medo do futuro, medo do que pode acontecer, mas a nossa esperança está em Ti. Pai, nós voltamos o nosso coração ao Senhor, Pai. Nós não aceitamos mais o medo. Nos ajude, meu Pai, a vencermos qualquer mal, qualquer coisa que hoje tem nos afligido, que tem tirado a nossa paz. Dá-nos uma fé sobrenatural, meu Pai. Uma fé que enxerga além das circunstâncias. Uma fé que não aceita a derrota, não aceita o fracasso. Senhor, nos enche de esperança hoje, meu Pai. E eu aproveito esse momento também para orar por essa pessoa
que tem sofrido tanto com essas dores de cabeça. São tantos problemas que a pessoa não consegue suportar e isso reflete no seu corpo. Ó Senhor, eu peço, estenda tuas mãos poderosas. Dá a essa pessoa, meu Pai, alívio para esta dor, a dor no corpo, a dor na mente. Senhor, meu Pai, quantos agora estão enfrentando tratamentos, medicamentos fortes, Pai, não conseguem dormir, não conseguem ter um dia de paz sequer. Mas eu te peço, Jesus, tira essa aflição, tira, Jesus, essa aflição agora, Pai, essa dor nas juntas, Pai, essas doenças que o médico diz que não tem como se curar. Jesus, Tu és o médico dos médicos, traga a paz, traga também, Senhor, a cura. Eu ministro cura, Senhor, cura completa em cada área do corpo, em cada célula desajustada, em cada problema de coluna, problema de cabeça, problema nas juntas, no corpo inteiro, Pai. Jesus, muda esse diagnóstico, Senhor, que essa pessoa possa voltar ao médico, que o Senhor faça reverter todo o avanço da doença, todo o câncer, tudo, Jesus, vai colocando na Tua mão de poder, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para enfrentar as batalhas. Ó Senhor, eu oro também por este homem e esta mulher que tem enfrentado, Senhor, as tentações no relacionamento. Jovens solteiros estão enfrentando a luta da pornografia, da prostituição. Jesus, liberta essas pessoas do pecado. Liberta também, Senhor, este homem e esta mulher que estão casados, mas que têm pensamentos impuros, fica pensando em outras pessoas. Senhor Jesus, rompe todo o mal. Tira, Senhor, toda a tentação do inimigo. Não nos deixe cair na tentação, mas que a gente possa demonstrar o amor para aquela pessoa que decidiu se casar conosco. Senhor, cuida das famílias também. Pais que se levantam contra filhos, filhos contra pais. Tira, Senhor, toda divisão na nossa casa. Não aceitamos mais a mão do inimigo no nosso lar. E que o Senhor proteja, guarde a vida dos nossos filhos, meu Pai. Como é difícil esse mundo que nós estamos vivendo, mas eu creio que os anjos do Senhor estão sendo enviados agora em favor dos nossos familiares, nossos amigos. Pai, eu creio que o Senhor está nos livrando de todo o mal. E é em nome de Jesus que eu já te agradeço, meu Pai. Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida.
E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando,
na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje
permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis
que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91.
E eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.